você está na TV Comunitária de Belo Horizonte, a TVC-BH. Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando mais o programa Palavra Ética. No programa Palavra Ética, sempre nós convidamos aqui pessoas que nós julgamos que de fato têm uma palavra ética, respaldado por um jeito de viver, de participar na sociedade, que realmente faz a diferença, que está combatendo um bom combate, para dizer na linguagem paulina. Cerca de 3 semanas atrás, nós entrevistamos aqui no Palavra Ética Leonardo Péricles, que é um dos coordenadores nacionais do MLB, Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas. E o Leonardo Péricles falou para nós aqui da ocupação Eliana Silva, aqui em Belo Horizonte. Cerca de 350 famílias que ocuparam uma área abandonada há mais de 40 anos, ali na Avenida Perimetral, na Vila Santa Rita. Cerca de 1.500 pessoas. E após 3 semanas, infelizmente, para a tristeza nossa, nos dias 11 e 12 de maio último, 2012, a comunidade Eliana Silva foi despejada, né? Eu cheguei, inclusive, a escrever 2 textos, né? Um intitulado Despejo em Belo Horizonte viola direitos humanos e outro, Em Belo Horizonte, caveirão para os pobres que lutam. Cerca de 300 famílias jogadas ao relento sob uma noite fria. Esses 2 textos estão disponibilizados em vários sítios e blogs na internet, inclusive no meu site www.gilvander.org.br gilvander.org.br. E também gravei mais de 20 pequenas entrevistas em vídeos, disponibilizamos no YouTube, estão lá também no meu site gilvander.org.br, na galeria de vídeos. Mas, infelizmente, aconteceu o despejo, né? O povo foi acolhido durante 2 noites e 1 dia na casa das Irmãs Dominicanas no Barreiro. Depois, o povo da ocupação Eliana Silva ficou acampado na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, né? Durante segunda e terça-feira, dias 14 e 15, e depois o povo se refugiou de novo para sobreviver, não sei até quando, de favor ou na casa de amigos. E hoje nós estamos aqui com alegria para nós entrevistarmos uma das mães da ocupação Eliana Silva. É a Poliana de Souza Pereira Inácio. Poliana, bem-vinda aqui no Palavra Ética. Sinta-se em casa, tá? Obrigada. Sinta-se naquela casa que você vai conquistar. Se Deus quiser. Poliana, para começo de conversa, conta para nós um pouquinho onde você nasceu, um pouquinho da sua família, né, onde que você já trabalhou, o que você já trabalhou e por que você e sua família foram participar da ocupação Eliana Silva. Eu sou daqui de Belo Horizonte mesmo, nasci em Belo Horizonte e a vida foi sempre encarreirada a mesma coisa, né? Quando criança, a minha mãe foi morar com meu pai na casa da minha sogra, ou da minha avó, perdão, da sogra dela. Minha avó e a gente morou ali durante meus 10 primeiros anos de vida. O meu pai veio a falecer, minha mãe teve que sair de lá, porque não era dela. E ela conheceu... Vivendo de favor. Vivendo de favor. E aí ela conheceu um segundo companheiro e a gente foi morar de aluguel. E nos mantemos, ela se mantém no aluguel até hoje, né? Nesse meio tempo, eu com 16 anos de idade engravidei, eu tive uma filha e casei, precisei casar. Não dava para morar com a minha mãe, porque ela paga aluguel, a situação dela é bem complicada, né? Tem suas irmãs também? Ela tem mais 3 filhos menores do que eu, sou a mais velha, né, dos filhos. E fica muito difícil morar dentro da mesma casa dela, né? Ela paga aluguel, trabalha como vendedora autônoma, vendedora de kits de vassoura, essas coisas, então assim, é muito complicado. O meu padrasto também já está de idade, então fica difícil pôr mais essa carga na mão dele, né? Eu não acho isso justo. Então, a opção que a gente viu foi morar na casa da minha sogra. No início, de favor com sua sogra? De favor, na casa dela mesmo, literalmente. Você, seu esposo e sua filha? E a minha filha. Eu ainda estava grávida quando a gente casou, eu dormia na sala dela, eu morei na sala dela, a gente colocou o colchão na sala, eu morei na sala durante o 1º ano de casamento. Só que ficava muito complicado, porque bebê pequeno, recém-nascido, né? Às vezes tinha alguém que queria ir ver uma visita e não dava para poder ficar na sala dela o dia todo, de resguardo, não tinha como. Então ela cedeu pra gente no fundo da casa um quartinho que era guardado para dispensa, né? Para guardar materiais, meu sogro, ele é pedreiro. E a gente ficou morando nesse quarto também mais um tempo. E depois a gente construiu em cima da casa dela e ficamos ali
Até hoje, né? Construíram Morando o que em de cima da favor. casa Construímos dela? 2 cômodos, é um quarto e uma cozinha e um banheiro. Só que é muito complicado. Eu tenho uma filha, hoje ela está com 8 anos, então são 8 anos que eu moro lá. E assim, a gente não tem privacidade nenhuma, né? A minha filha não pode correr em cima da laje. Senão ela reclama? Reclama porque faz barulho embaixo, é incômodo, né? Eu não posso receber visitas durante o tempo todo porque é o mesmo portão, então eu tenho que ficar passando na porta da sala dela. Eu não tenho, assim, liberdade de fazer uma festa de aniversário para minha filha, até mesmo porque não tem espaço. É incômodo, eu sinto que é incômodo para mim e é incômodo para ela também, né? Ela tem vontade, ela tem o sonho de fazer um terraço e não pode porque a gente está lá. Então tem esse tipo de cobrança que afeta muita gente, é ruim, né? É uma cobrança chata, você morar de favor, infelizmente é humilhante. Então você já vive de favor há mais de 10 anos então, né? Na casa dela são 8 anos, né? E antes você viveu vários anos junto com ela? Antes, desde quando minha mãe casou, desde quando eu nasci, até os meus 10 anos era favor na casa da minha avó. Você está com quantos anos agora? Hoje eu estou com 24 anos, então são 24 anos morando de favor ou aluguel. E viver de favor, você sente na pele, realmente é muita humilhação? Muita humilhação, eu penso assim, hoje eu aguento, não fico muito tempo dentro de casa, trabalho fora, né? Agora no momento eu não mais trabalho fora. Eu fico pensando pela minha filha, porque eu aguentei muita humilhação quando criança, né? E às vezes eles comiam alguma coisa, eu estava perto, não me dava. E morar de favor tem esse tipo de coisa. Então eu fico pensando por ela, que tipo de humilhação que minha filha sente hoje. Tá. Poliana, o nosso tempo aqui é pequeno, mas você já 24 anos, né? 24 anos. 24 anos. Você começou a trabalhar com que idade e em quais tipos de serviço você já trabalhou? Olha, trabalhar em casa foi desde muito nova, desde quando minha irmã estava com 2 anos, a minha mãe já trabalhava e cuidava dela. Quando eu casei, eu fui trabalhar fora para ajudar meu esposo, né? Na época ele ganhava muito pouco, era um salário mínimo, que na época, se não me engano, era 285. E aí eu fui trabalhar fora. Eu trabalhei em sorveteria, a minha filha com 28 dias de nascido, e aí eu fui vendedora autônoma também, fui trabalhar com a minha mãe para vender rodo e vassoura na rua. Depois eu consegui emprego numa papelaria, fiquei nela durante 3 anos. E de lá eu saí e fui trabalhar numa empresa de telecomunicação e fiquei lá até o ano passado. Né? E aí a gente não deu, teve um desacerto na empresa e a gente foi dispensado. Você tem uma filha de 8 anos, né? Tem, minha filha ela é portadora de síndrome. Eu tenho uma filha de 8 anos. E é como tem isso também de complicação, né? Porque o sistema de saúde não oferece totalmente tratamento gratuito e aí é muito gasto. E foi por essa situação que vocês, por necessidade, que você e sua família... Aliás, sua mãe também foi para a ocupação, Eliana Silva? A minha mãe, minha família toda foi para a ocupação. No início, quando eu fiquei sabendo do movimento MLB, eu ainda não sabia da ocupação. Era o movimento, né? A gente se reuniu durante 9 meses para se organizar. Eu fui pela minha mãe, pela situação de vida que a dela é bem mais complicada do que a minha. Só que aí complicou porque meu esposo ficou desempregado, eu também desempregada. O tratamento da minha filha é caro, não é barato. E a gente resolveu ir e estamos aí até hoje, né? Estamos lutando junto com a Poliana, então conta para nós, de 21 de abril, a madrugada que aconteceu a ocupação, né? Até a madrugada do dia 11 de maio, foram aí quase 3 semanas, né? Dessas quase 3 semanas, o que você destacaria, assim, que foi marcante na vida sua, da família, da comunidade Eliana Silva, que depois foi destroçada por esse despejo? Eu falo que foram 21 dias, é engraçado, entramos dia 21 e durou 21 dias, né? Número perfeito, 3 vezes 7, 21, segundo o Apocalipse, número perfeito. Um número ótimo, né? E assim, foram 21 dias perfeitos, a gente construiu mesmo uma comunidade, funcionava lá dentro uma verdadeira comunidade, né? A gente tinha cozinha coletiva, creche coletiva, as famílias, a gente aprendeu a amar um outro ali dentro muito. Eu falo que eu conquistei uma nova família. Eu estava literalmente morando lá dentro, né? Todos os dias lá dentro da ocupação. Eu tive um problema pelo primeiro dia, né? A polícia chegou com muita brutalidade assim que a gente entrou no terreno e a minha filha não queria ficar porque ficou muito amedrontada. Eu tive só esse problema porque eu tinha que sair para ver ela. Eu cheguei a ficar afastada da minha filha 15 dias porque eu não podia sair de lá de dentro, eu não podia abandonar a luta, né? E a minha filha não queria ir por medo. Mas eu falo que a falta que eu senti dela, os meus companheiros lá dentro me ajudaram muito, porque foi assim, a gente está distanciado agora, né?
pelo fato da desocupação, então dá para sentir muita saudade, foi muito bom. Saudade dos amigos, das amigas, da comunidade que vocês construíram ali? Saudade da comunidade. Eliana Silva era uma comunidade, era um bairro, eu acho. Dá para dizer assim que se transformou numa família? Numa família, literalmente numa família, todos. O nível de solidariedade, ajuda mútua que existia entre as 350 famílias era muito bom? Muito grande, muita solidariedade. A gente não vivia cada um na sua barraca, não, era todos unidos para tudo. Na noite, quando passou o vendaval lá e chuvarada, houve ajuda de uns ajudando os outros? A gente teve um dia de muita chuva, muito vento, acho que mais da metade das barracas caíram, né? No outro dia de manhã, os que não tinham perdido a barraca se uniram aos que tinham perdido e foram reconstruir tudo de novo. Assim a gente conseguia ver que estava todo mundo mesmo unido. Teve um fato que eu fiquei até bem intrigada, que me chamou muita atenção, que foi de uma criança que passou mal e a mãe estava lá dentro. E quando eu falei, gente, a gente precisa de alguém para levar essa criança para o hospital, apareceram 50 voluntários de uma vez. Então, assim, era família mesmo, é aquele amor que você tem de família, sabe? Quando você vai para casa dos seus parentes no dia de domingo, a gente viveu 21 dias ali daquele jeito, família. E a polícia não quis deixar entrar as cadeirinhas lá para a creche? Foi terrível, né? A polícia, ela oprimiu de todos os lados. No início, ela ficou barrando, vistoriando as mochilas das crianças, das mulheres, dos maridos. E aí teve um dia que foi um fato terrível, que foi o dia das cadeirinhas, né? Que chegou, tinha chovido muito, então a creche lameou o chão. Não tem piso, óbvio, né? Então lameou tudo e não tinha como as crianças permanecer o dia durante a creche. Sentar no barro não dá, né? Não tem jeito. Então a gente ficou com a creche fechada na parte da manhã, porque não tinha como funcionar. E a gente teve a notícia da vinda das cadeirinhas e a polícia barrou, não quis deixar entrar as cadeirinhas para as crianças. Disse que as cadeirinhas eram armas. A arma é aquilo que foi usado contra a gente lá no dia do despejo, né? Cadeirinha não foi arma, nem utilizamos como arma. E depois de a gente conversar muito, driblar muito, né? A gente teve que driblar mesmo a polícia ali para conseguir entrar com as cadeirinhas. As crianças fizeram festa lá dentro e as cadeirinhas ajudou muito. E assim foi tudo, né? Foi tudo. A polícia, ela barrou tudo, a entrada de tudo. Uma caixa d'água que a gente tentou colocar para dentro teve que ser também na base de driblar ali, porque eles não queriam deixar entrar. Foi bem complicado. Ok, Poliana, tá boa a prosa, mas nós vamos fazer um pequeno intervalo. Nós estamos hoje aqui no Palavra Ética, entrevistando Poliana de Souza Pereira Inácio, que é uma das mamães da ocupação Eliana Silva, né, que foi despejada pela polícia, cumprindo uma liminar de reintegração de posse, que nós consideramos bastante ilegal, né? Essa desocupação aconteceu nos dias 11 e 12 de maio. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos no segundo bloco para Poliana contar para nós um pouco aqui como é que foi os 2 dias de despejo, né, de cerco policial lá e de resistência da comunidade. E depois dizer também como é que está o povo agora despejado. Fique aí e voltaremos já já. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Olá, você está na TV Comunitária de Belo Horizonte? Eu sou Gilvander Luiz Moreira e nós estamos começando o segundo bloco do programa Palavra Ética. Hoje nós estamos entrevistando Poliana de Souza Pereira Inácio, que é
uma das mamães da ocupação Eliana Silva, foi despejada aqui em Belo Horizonte, no Barreiro, nos dias 11 e 12 de maio último, 2012. Lembrando que a programação da TV comunitária está acessível também via internet, no seguinte endereço: www.tvcbh.com.br, tvcbh.com.br. E após os programas Palavra Ética serem veiculados aqui na TV comunitária, eles são disponibilizados no YouTube, podem ser encontrados também no blog www.palavraetica.blogspot.com, palavraetica.blogspot.com, né? E quem quiser mais informação também, já adianto, sobre a ocupação Eliana Silva, tem também um blog, que é www.ocupacãoelianasilva.blogspot.com.br, ocupacãoelianasilva.blogspot.com.br. Poliana, você então contou um pouquinho da sua história no primeiro bloco, né? A necessidade foi que te levou, você e a sua mãe, duas famílias, né? Duas parentes sanguíneos, e participar da ocupação Eliana Silva. Você falou um pouquinho dos 21 dias, a beleza que foi lá, a comunidade que vocês estavam construindo, a alegria de conviver, né? A amizade que se construiu. Então tudo isso foi, se não destruído, mas pisado pelo Poder Judiciário, Prefeitura de Belo Horizonte, Governo Estadual, Polícia Militar de Minas, né? Poliana, durante as 3 semanas da ocupação Eliana Silva, teve algum momento em que você teve a tentação de desistir da luta? Olha, Frei... Porque muita gente, às vezes, tem pessoas que dizem assim, ô Frei Gilvando, como é que você apoia? São aproveitadores e tal, mas preto no branco é que viver debaixo da lona preta, participar da ocupação, não é coisa muito facinha não, né? Não, não é fácil não. É bem complicado. Só que pela ocupação eu não pensei em desistir em momento nenhum, não. Pela ocupação, até mesmo por estar convivendo como família lá dentro, por todos respeitarem todos, eu não tinha pensado em desistir. Teve um dia a gente recebeu doação de limão para poder fazer uma limonada para as crianças na creche. E os companheiros que cuidavam da cozinha me perguntou se eu podia armar água para eles, para gelar a água, para no final da tarde pegar, porque estava muito calor. E não tinha sombra lá dentro, então realmente era muito quente. E eu falei, não, eu arrumo sim. Peguei 5 garrafas PETs e fui pedir água. Fora, porque lá vocês não estavam tendo nem água e nem energia. Não, era restrito. Né? A gente não tinha água e nem energia. A água estava sendo emprestada, dada por alguns vizinhos de frente. E a energia a gente estava vivendo à base da lanterna durante um bom tempo. E eu lembro que eu fui pedir água para uma vizinha de frente. E quando eu cheguei com as garrafas, estava eu e um outro companheiro do lado. E quando eu falei, olha, bom dia senhora. Aí ela olhou para mim e falou, olha, se for água não adianta pedir. Aí na hora que eu falei, não, mas ela falou, olha, não tem água, não vou dar. Aí eu falei, não, mas não é pra mim não, é pra criança, é pra fazer suco, não interessa pra quem que é. Eu não tenho água, eu não vou dar água, não adianta me pedir. Aí o choro veio, eu engasguei na hora, só que como eu tava com um companheiro do lado, eu tava ajudando lá dentro, eu falei, não posso. Se eu baquear agora, complica, né? Aí eu segurei e reti o choro e falei, tá, muito obrigado, que Deus te abençoe. E quando eu virei, tinha um grupo de adolescentes sentados, rapazinhos, igual o pessoal fala, moleque mesmo, né? Os menininhos sentados na calçada. E um deles levantou e falou comigo, ô dona, é água que a senhora quer? Aí eu falei, eu queria colocar água para gelar, pra gente poder fazer suco para as crianças à tarde. E aí ele virou para mim, pegou as garrafas da minha mão e falou assim, eu vou colocar para encher. E virou para ele e falou, dona, a água a gente não nega nem pro cachorro. Aí eu chorei, eu sentei na calçada, chorei durante alguns minutos, levantei e falei com o companheiro assim, espera meu olho desinchar para mim entrar lá para dentro, para mim não passar isso. Foi falado só para alguns companheiros, nem todos ficaram sabendo da situação, para não gerar conflito. E eu lembro que nesse momento eu pensei em desistir. Eu falei, nossa gente, é muita humilhação. Só que eu estava ali, estou lutando, né? Se eu não resistisse e se eu não passasse por aquilo, aquela humilhação um dia poderia vir a ser com a minha filha. Então me deu foi mais força. Aí eu entrei para dentro, conversei com um companheiro lá dentro e falei com ele, se hoje vocês podiam contar comigo até hoje, pode ter certeza que agora pode contar o dobro. O que eu puder fazer pela ocupação, eu vou fazer. E é o que eu tenho tentado, né? Porque é muito complicado, é muito humilhante. Você vê um ser humano não estender a mão para o outro em um momento de aflição. Negar água. Negar água. Muito, né? E assim, não era pra gente, né? Era pra fazer suco. Eu ainda tentei explicar várias vezes para as crianças que estavam na creche. Tentei explicar várias vezes e ela não quis nem explicação. Então é muito complicado. A gente vê hoje que a sociedade
ela vira as costas para a própria sociedade. Poliana, agora o que você que vivenciou o despejo lá, parte dentro, parte fora, o que você considera que é imprescindível que a sociedade fique sabendo? A brutalidade com que a gente foi tratado, né? É complicado porque as pessoas de fora têm visão. Uma ocupação é um bando de gente à toa, um bando de gente que não quer trabalhar, e não é. Ali são pessoas que realmente são batalhadoras, são guerreiras, até mesmo pelo fato de ter ficado debaixo de lona, né? A gente não ia fazer aquilo à base de brincadeira. E são pessoas que durante toda a vida tentaram conquistar alguma coisa e que não tiveram facilidade para isso. Encontrei lá muitas senhoras que são domésticas, serventes, pedreiras, inclusive uma cena que nunca vou esquecer, lá um dia eu estava almoçando lá na ocupação, aí sentado no chão assim, aí do lado veio um companheiro com a marmita e ele com o braço engessado aqui. Falei, o que aconteceu? Não, eu quebrei o braço. Como? Não, é porque eu sou o servente, estava ajudando a construir uns apartamentos, e aí caí da escada e quebrei o braço. Falei, você trabalha construindo casas, apartamentos? Ele falou, há 25 anos. Falei, e você não tem casa para morar? Aí eu lembrei na hora daquela música, né? Tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a construir. Então, assim, o povo que estava lá é força de trabalho, né? Como doméstico, como servente, como vigia, como ambulante, e tantos, né? E são pessoas que têm tentado realmente a vida toda conquistar, né? Tentar comprar a casa própria. Tanto que mais da metade das famílias estão inscritas no programa do governo Minha Casa Minha Vida, né? E um programa que é uma balela, porque o governo fala que hoje isso foi falado pela própria prefeitura, são 192 mil pessoas inscritas no programa Minha Casa Minha Vida. O governo, o plano que a prefeitura tem é de construir, ainda não existe, porque até hoje não foi construído nenhuma, né? Mas o plano que eles têm é de construir 1.000 casas. 0 a 3 salários mínimos, a prefeitura construiu 0 casas. 0 casas. Nenhuma no último governo. E o plano que eles têm é de construir 1.000 casas de 0 a 3 salários mínimos por ano. Então, se construir 1.000 casas por ano para de 0 a 3 salários mínimos, por ter 192 mil pessoas inscritas, são 192 anos. Então, daqui 192 anos, eu não quero casa mais. Manda construir cemitério pro povo, porque casa, né, daqui 192 anos, casa não vai fazer efeito. Então, o que eu acho que... Poliana, pode concluir. O que eu acho que as pessoas precisavam entender é isso. Primeiro, que as famílias estavam por suma necessidade. E segundo, a imprensa, ela mostra e ela passa o que ela acha que é interessante passar, né? Então foi exposto, foi sim colocada a dificuldade de algumas famílias, mas não da forma que foi, da forma que aconteceu. A gente foi despejado com muita brutalidade. A gente teve, na verdade, a polícia, eu não sei como, eles passaram por cima de tudo, né? Eles passaram por cima dos direitos humanos, passaram por cima dos direitos que a gente tem. E o despejo foi um despejo muito cruel. Acho que na história de Minas Gerais eu nunca vi e eu nunca ouvi falar de um despejo tão brutal como foi o despejo de Eliana Silva. Foi mais ou menos muito parecido com o Pinheirinho de São Paulo. A única diferença... São José dos Campos, né? Isso. A única diferença é que o Pinheirinho já tinha casa de alvenaria e as nossas ainda estavam começando a ser levantadas. Mas a brutalidade com que a gente foi tratado foi a mesma, né? Como o texto do senhor mesmo diz, a gente foi retirado com caveirão. Um tanque de guerra foi usado para retirar 350 famílias de um terreno. Isso sem necessidade, porque eu acho... Tropa de choque, né? A tropa de choque, a cavalaria toda em peso, cachorros, né? Aqueles cachorros enormes de cão de guarda estavam lá para retirar as famílias. Helicóptero, né? Um helicóptero levantava pousos de 10 em 10 minutos. Ele ficou o tempo todo pousado ali do lado e levantava pousos de 10 em 10 minutos. Fazia voos rasantes em cima da ocupação. Em cima da ocupação. E sem contar com a pressão psicológica que a gente sofria dos policiais do choque, né, que estavam ali o tempo todo e usando da pressão psicológica. Além da gente ter pressão do helicóptero, a pressão do carro do choque está parado ali na porta, que é o GAT, né? Em Minas Gerais acho que tem um. Eles disponibilizaram esse para poder ir lá tirar trabalhadores de um terreno que era usado para quê? Para jogar lixo, né, para desova de cadáver. Preferiram usar aquilo tudo ali, aquele armamento todo policial para quê? Contra quem? Contra os trabalhadores, contra o povo, né? Então isso é brutal. Isso daí é interessante que as pessoas soubessem a forma com que o povo que precisa, né? O povo trabalhador de Minas, ele é atendido assim, brutalmente. Poliana, você é mamãe, você falou, você tem uma filha de 8 anos, né? Isso. Mas que está pequenininha, né? Você falou que ela tem uma síndrome, né? É a minha pequena mulher. Eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi ser mãe, criança e vó
na ocupação e especificamente nesses 2 dias de despejo? Frei, não foi fácil. No meu caso, como eu havia dito, minha filha não estava ficando lá dentro, né? Ela, por motivo de não querer, ela estava ficando fora. Eu passei do lado de fora uma noite e um dia, porque a polícia impediu a entrada de quem estava do lado de fora. Então eu fiquei do lado de fora da ocupação, dormimos no passeio durante uma noite e um dia. Por que você ficou de fora? Eu tinha ido em Betim levar uma carta que a gente tinha escrito para a presidenta Dilma, que estava lá em Betim. Comissão. Isso, fui eu e mais uma comissão de 4 pessoas, porque ela estava em Betim entregando 1.060 casas, se eu não me engano. Que ironia da história, casa, né? Entregando casa popular em Betim. E a prefeitura despejando aqui em Belo Horizonte 350 famílias. E o prefeito de Belo Horizonte estava lá com ela em Betim, então a gente aproveitou para poder entregar para ela o ofício, né? Aí quando você voltou, a polícia impediu a sua entrada na ocupação? Quando eu voltei, eu me senti no Campo Minado. Do lado de cá, a gente estava na Vila Camilo Torres, né, que é bem do lado, e a gente conseguiu ver tudo destruído lá dentro. Tinha mais polícia do que gente. E aí eu tentei por diversas vezes entrar, expliquei que eu precisava entrar, que as minhas coisas estavam lá dentro, a polícia impediu a entrada. E aí vem a questão das mães e das vós. Teve um caso que chamou muita atenção, de uma avó que tinha saído mais cedo com a neta, né, para poder em casa buscar as coisas, e a mãe estava lá dentro. E a mãe amamenta a filha. A avó estava do lado de fora com a filha, com a neta no colo, né? E a mãe do lado de dentro. E ela precisando amamentar a criança, e os policiais não deixavam ela entrar para a criança amamentar. E aí faziam pressão. Olha, manda ela sair de lá de dentro para amamentar. Mas se ela saísse, ela não ia poder retornar. Então foi muito humilhante, foi muito massacrador. Mães do lado de fora querendo buscar o remédio que estava na bolsa lá, do lado de dentro da ocupação, para dar para uma filha que estava tendo um ataque epilético na escola na hora, e a polícia não deixou entrar para pegar medicação. É o caso da Diocélia, Diocélia, a mãe que eu acompanhei, que só conseguiu amamentar a filha após 36 horas. 36 horas, mesmo assim, porque teve muita negociação de pedir muito, e a gente conseguiu amamentar a filha, né? Agora, foram vários casos de mães e filhos que ficaram do lado de dentro, e o pai que tinha saído para trabalhar sair de porque fora. Precisa de lutar pela casa? Com certeza, se saísse o movimento perdia força, né? E aí o que a polícia queria, que as pessoas saíssem lá de dentro, mas aí o movimento perdia força, é o que eles queriam. Mas aí a gente pensava por um segundo, gente, vou sair, os meus companheiros vão ficar sozinhos, não vão ter força para lutar pela nossa casa. Então as mães tinham que realmente, né, botar na balança, ou a casa ou sair para amamentar o filho. Aí optaram em sair para amamentar os filhos, outras optaram em sair porque os filhos estavam do lado de fora, e aí o movimento foi perdendo força. Foi onde a gente decidiu desocupar o terreno, porque já estava desumano ficar lá dentro. Não tinha mais água, não tinha comida, e quem estava do lado de fora não podia entrar. Após 2 dias de resistência e uma noite dormindo ao relento lá, né? Isso. Eles não deixaram nem a barraca da creche em pé, né? Não deixaram nem uma lona em pé para cobrir o pessoal durante a noite. Então as pessoas passaram a noite totalmente no relento. Ao relento, sob uma noite fria. Isso, totalmente. E é muito engraçado que mesmo assim a gente não ouvia ninguém queixando, né? A gente não viu nenhum rumor. As pessoas lá dentro ainda estavam com força para gritar e pedir justiça. Ô Poliana, nosso tempo tá esgotado, mas numa frase, o povo agora se dispersou, como é que tá? A gente se dividiu. Quem morava de favor como eu, voltou a morar de favor, outros que ainda tinham aluguel voltaram, mas isso muito poucos. Alguns que a gente teve que acolher na casa de alguns companheiros que a gente conhecia, que dava para acolher, de amigos. Quem tinha parente foi para casa dos parentes. E aí vamos ver, né? Eu peço mesmo, e a luta vai continuar. A luta vai continuar. E um apelo para que eles olhem pela gente, porque são 350 famílias. Ok, Poliana, obrigado. Nós entrevistamos aqui no Palavra Ética Poliana de Souza Pereira Inácio, uma das mães da ocupação Eliana Silva. Obrigadão a você, telespectador, telespectadora. Obrigado a todos aqui da TV Comunitária. Acompanhem também a programação através do tvcbh.com.br ou então através da internet no blog palavraetica.blogspot.com palavraetica.blogspot.com. Obrigadão. E até o próximo programa, com a graça de Deus.